Você cria conteúdo, se esforça, se dedica, presta o tempo, mas os seus conteúdos não geram engajamento, as pessoas não começam a te seguir. E o principal, você não consegue aumentar o seu faturamento através dos conteúdos que você produz. Eu me chamo João Vitor e eu trabalho com tráfego pago. E nesse vídeo eu vou te contar 3 formas sobre como você pode produzir seu conteúdo em 2026 que vão mudar os seus resultados. O seu conteúdo precisa bater na dor ou no desejo do seu público. Sim, é exatamente isso. Quando você fala, a principal coisa que você tem que levar em consideração na hora de produzir no seu conteúdo não é nem no que você fala em si, mas na dor ou no desejo que você bate. Como? Como é que eu posso fazer isso? Através de pesquisa. Você, melhor do que ninguém, conhece o seu público. Qual é a dor? Qual é a dor do meu público que se eu tocar, ele vai prestar atenção no meu vídeo? Atualmente, em 2026, as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido, principalmente com as inovações que acontecem, né? IA substituindo as pessoas, entre aspas, né? Mas as coisas acontecem muito rápido e está cada vez mais difícil conseguir prender a atenção das pessoas. Por isso que algo que você tem que colocar nos seus vídeos são os hooks. Os hooks são os ganchos que prendem a atenção das pessoas. Como é que eu faço para colocar um bom gancho? Um bom gancho não é só uma questão de texto. Claro, você tem que ter um texto, você tem que ser claro no seu texto, onde o seu cliente vai conseguir entender exatamente o que você quer dizer, e você tem que fazer algo, colocar algo que faça ele de fato ficar para pelo menos ouvir o que você está dizendo. Pode ser letras animadas, pode ser algo que de fato prenda a atenção, na hora que ele parar, ele ouça, e isso que ele ouviu faça ele ficar no vídeo. Depois, basicamente, você tem que manter essa pessoa no vídeo. Como é que a gente faz isso? A gente cria um ciclo de curiosidade e retenção. Ou seja, você durante o seu próprio vídeo vai começar a gerar curiosidade na pessoa e vai fazendo ela continuar no vídeo. Como é que a gente faz isso? Vou dar um exemplo. Suponhamos que você esteja falando sobre, como eu estou falando sobre agora, sobre produção de conteúdo. Você pode colocar ganchos como, por exemplo, no final desse vídeo eu vou trazer algo que vai agregar ainda mais a sua produção de conteúdo, que é algo que na verdade eu faço e estou fazendo com você exatamente nesse momento. E um outro ponto que eu posso trazer também é a questão do envelopamento. Você pode começar o seu vídeo falando sobre algo que o seu público quer, no caso batendo no desejo, e depois você entrega aquilo que ele precisa. Por exemplo, uma coisa que eu sei que meu público quer é aumentar o faturamento, e uma coisa que meu cliente, meu lead precisa é gravar mais conteúdo. É basicamente sobre isso que eu estou falando aqui nesse vídeo. Segundo ponto, cada conteúdo que você produz tem que ter um objetivo bem definido. Como assim ter um objetivo bem definido? É simples, você não pode só construir, no caso você criar conteúdos, por exemplo, virais. O que são conteúdos virais? São memes, são conteúdos que as pessoas fazem para de fato crescer. Elas veem o que todo mundo está fazendo e replica. É assim que acontece os virais. Você basicamente vê o que está viralizando no seu nicho, replica até uma hora que ele viraliza e você começa a ganhar não só mais seguidores, como começa a ganhar engajamento. Só que o problema de conteúdos virais, como por exemplo memes e brincadeiras, é que eles não passam. Pode até construir uma boa base de clientes, mas se você não passar, você não vai conseguir vender, porque as pessoas vão considerar você como uma pessoa não profissional. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que construir, claro, você tem que produzir conteúdos virais para aumentar a sua base, e você também tem que produzir conteúdos estratégicos, onde você vai gerar autoridade, vai gerar conexão através dos stories, e pode ser que você queira construir conteúdos onde você vai quebrar as objeções. Seria basicamente como se fosse um funil de prospecção, de criação de conteúdo. Como é que funcionaria esse funil? As pessoas iriam entrar através de um vídeo viral, e na medida que elas fossem acompanhando seu perfil, elas iriam ver conteúdo onde você iria aumentar sua autoridade, ia gerar conexão com ela, e por fim você ia quebrar todas as objeções, até que a venda fosse de fato feita. E é uma venda muito qualificada, porque o seu lead, ele já conhece você, ele começou sem consciência nenhuma do problema que ele tinha, e aos poucos você foi aumentando o nível de consciência dele, até chegar ao ponto onde ele entrou em contato com você, ou você entrou em contato com essa pessoa e aumentou o nível de consciência dela pessoalmente. E por fim,
eu queria falar um pouco sobre posicionamento. Sim, na hora de você não só produzir conteúdo, você tem que também saber se posicionar. Você não pode construir sua autoridade em cima de qualquer coisa. Você tem que construir a sua autoridade em cima de uma boa base. Você tem que ter a raiz do seu posicionamento profundo. E o que é que eu estou tentando dizer com isso? Basicamente, eu quero dizer que os conteúdos que vocês produzem não podem ser de qualquer jeito. Não, os conteúdos que você produz têm que ser feitos de forma estratégica e direcionada, de forma que consiga atingir o seu público-alvo ideal. E como é que a gente faz isso? Entendendo todas as dores e desejos do público. Uma vez que você sabe exatamente como o seu público funciona, você vai saber como produzir os seus conteúdos. Você vai saber como se vestir, como se falar, como se falar mais especificamente, eu quero bater em teclas onde só você e o seu cliente sabem a dor que vocês passam, ou melhor, um sabe a dor que passa e o outro sabe a dor que resolve, né? Então você tem que falar de uma forma onde o seu cliente, onde você consiga se comunicar diretamente com o seu cliente. E muitas pessoas pensam, eu quero me comunicar com todo mundo. É aquilo, né? Quem tenta se comunicar com todo mundo, possa ser que não consiga se comunicar com ninguém. Então, assim, você tem que trazer uma comunicação e um posicionamento para o seu perfil totalmente direcionado para onde você quer atingir, mesmo que isso represente apenas uma parcela da quantidade total do seu público. Por quê? Porque uma vez que você se posiciona, principalmente como especialista, você vira muito mais autoridade do que se você fosse um profissional de forma abrangente. Vou dar um exemplo. Eu sou gestor de tráfego. Como gestor de tráfego, eu acabo adquirindo muitos nichos, mas eu sei que se eu me posicionar como gestor de tráfego especialista em determinado nicho, eu consigo gerar muito mais resultado. Aí vocês estão se perguntando, poxa, então por que você não faz isso? No meu caso, eu quero ganhar experiência em vários nichos para eu entender melhor na questão de criativo, na questão de público-alvo, na questão de interação com essas campanhas. Eu quero ganhar uma experiência bem ampla antes de me posicionar de alguma forma. Mas eu tenho um motivo específico. Muitas pessoas, elas pegam de forma ampla simplesmente porque elas não querem se posicionar com medo de acabar sem clientes, sem pessoas procurando ela. Mas na verdade não, é exatamente o contrário que acontece. Quando você se posiciona de determinadas formas, as pessoas vão te procurar justamente por causa disso. E é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque todos os dias, de segunda a sexta, eu vou trazer conteúdos que vão agregar na sua jornada como empresário e empreendedor.